Em maio de 1895, em Madrasta, Índia, no seio de uma família brahmane, nasce Jiddu Krishnamurti. Seus pais tiveram 11 filhos e destes, apenas 4 sobreviveram à infância. Sua mãe morreu quando tinha 10 anos. Seu pai, nesta época, aposentado, conquistara o cargo de secretário assistente da Sociedade Teosófica de qual ele fazia parte. Neste período, Charles Lindbergh teve o primeiro encontro com o menino Krishnamurti, que lhe deixou, de certo modo, atônito, pois, segundo Lindbergh, ele teve percepções extrasensoriais que lhe permitiram ver a aura do menino. Tal experiência lhe deixou impressionado, pois daquela criança fluía uma luz muito intensa. Ele relatou essa experiência à senhora Annie Besant, que nesta época era a presidenta da Sociedade Teosófica, e ambos, ao se depararem com o menino, foram convencidos de que este seria um grande líder espiritual. Aos 13 anos de idade, com o consentimento de seu pai, Krishnamurti foi entregue à Sociedade Teosófica, aos cuidados da senhora Annie Besant, que teria a responsabilidade de educá-lo, instruí-lo e prepará-lo para a sua futura missão. Em 1911, os teosofistas criaram a Ordem Estrela do Oriente, que tinha como líder Krishnamurti. Os teosofistas acreditavam que de 2000 em 2000 anos o Lorde Maitreya utilizava de instrumentos humanos para comunicar os seus desígnios ao mundo. Eles acreditavam piamente que Jiddu Krishnamurti seria um instrumento utilizado pelo instrutor do mundo. Ele seria o Messias da nova era. E eles aguardavam este momento. Com aproximadamente 16 anos, Krishnamurti foi para a Inglaterra para lá estudar e se preparar para a sua futura missão. Em 1921, com aproximadamente 27 anos, Krishnamurti deu início aos seus discursos, às suas palestras, que sempre eram acompanhadas de um público expressivo. Em 1922, ele viaja para a Austrália e lá faz inúmeras palestras e posteriormente viaja para Ohio, nos Estados Unidos, onde por ali ficou por alguns anos. Em Ohio, Krishnamurti pela primeira vez desfrutou da privacidade. Ele pôde degustar a liberdade de estar em um ambiente afastado daquela agenda pré-estabelecida pela Sociedade Teosófica, na companhia de seu irmão mais novo. Ele estava situado em uma localidade rural, ladeado por árvores, por uma natureza muito abundante. E ali Krishnamurti pegou o hábito de caminhar diariamente pela floresta. E em novembro daquele mesmo ano ele teve uma experiência que foi um divisor de águas em sua vida. Ele estava meio febril e mesmo assim resolveu caminhar por aquela floresta. Cansado, resolveu repousar debaixo de uma pimenteira e em dado momento ele teve uma experiência que transcendeu a dualidade. Foi para além
dessa experiência egóica. Krishnamurti relata que ele sentia os ventos passando por entre as árvores, ouvia os pássaros cantando, a grama que sob ele estava e as formigas que ali andavam. E naquele momento ele teve a seguinte percepção, que o observador tornou-se o observado. O iceberg do eu havia se diluído no oceano do todo. Toda dualidade havia sido diluída, pois ele não apenas sentiu o vento, mas ele se via no vento. Não apenas percebia as árvores bailarem, mas ele se via nas árvores. Ele sentia que ele era a grama, que ele era as formigas, e tal experiência iluminou o seu entendimento. E ele pôde compreender que a verdade não pode ser dada por outrem, mas deve ser experienciada pelo próprio indivíduo. A partir desta experiência, foi observada uma mudança significativa em seus discursos. Os teosofistas e os membros da Ordem da Estrela do Oriente notaram que suas palavras estavam subversivas, distintas. Ele já não correspondia à expectativa dos seus seguidores. Suas palavras estavam como uma espada afiada de 2 gumes, cortante e penetrante. Em 1929, Krishnamurti, em um acampamento organizado pela Ordem, na presença de mais de 2.000 pessoas, inclusive da senhora Annie Besant, que foi a sua mentora espiritual, ele proferiu o seguinte discurso, memorável por sinal. Ele diz: eu sustento que a verdade é uma terra sem caminho, e que dela não vos podeis aproximar por qualquer religião, por qualquer seita. A verdade, sendo ilimitada, incondicionada, inacessível por qualquer caminho, não pode ser organizada. Nisso, diz ele, não há professor, não há aluno, não há líder, não há guru, não há mestre, não há salvador. Você mesmo é o professor, o aluno, você é o mestre, você é o guru, você é o líder, você é tudo. Não quero seguidores. E neste memorável dia, Krishnamurti não apenas se emancipou daquele sistema de crença, como deu fim à Ordem Estrela do Oriente. Seus seguidores ficaram atônitos, estupefatos e perplexos com a radicalidade de suas palavras. Muitos o abandonaram, pouquíssimos discerniram sua experiência e suas palavras. Interessante é que um jornalista que foi testemunha ocular de todos esses acontecimentos, posteriormente fez uma entrevista com Krishnamurti, que por sinal foi muito significativa. Estarei lendo para que você possa compreender a profundidade de tais palavras. O jornalista perguntou: o que ireis fazer depois? Como ireis viver? Não tereis discípulos? Ninguém mais quererá escutar-vos? Krishnamurti respondeu: se houver apenas 5 pessoas que queiram escutar, que queiram viver, que tenham uma face voltada para a eternidade, será suficiente. De que me serve ter milhares que não compreendem, completamente imbuídos de preconceitos, que não desejam o novo,
mas preferem traduzi-lo ao gosto de seus egos estéreis e estáticos. Desejo que todos os que queiram compreender-me sejam livres, não para me seguirem, não para fazerem de mim uma gaiola que se torne uma religião, uma seita. Deverão antes estar livres de todos os temores, do medo da religião, do medo da salvação, do medo da espiritualidade, do medo do amor, do medo da morte, do medo da própria vida. Durante 18 anos vos estivestes preparando para este acontecimento, a vinda do instrutor do mundo. Durante 18 anos vos estivestes organizando à espera de alguém que vos desse um novo deleite ao coração e à mente, que vos transformasse inteiramente a vida. E vede agora o que está acontecendo. Quereis novos deuses em lugar dos velhos, novas religiões em lugar das velhas, tudo isso igualmente sem valor, tudo barreiras, limitações, muletas. Estais acostumados a ser informados sobre o progresso que tendes feito sobre a vossa situação espiritual. Quanta infantilidade! Quem, senão vós mesmo, podeis dizer-vos que sois feios ou belos interiormente? Todos vós estáis na dependência de outrem para a vossa espiritualidade. Após acurada reflexão, tomei esta deliberação de dissolver a ordem. Não se trata de um impulso momentâneo. Durante 2 anos estive refletindo a este respeito com vagar, cuidadosa e pacientemente. Podeis formar novas organizações e ficar à espera de outro. Não é esse meu interesse. Tampouco a criação de gaiolas ou de novas decorações para as gaiolas. O que me interessa é tão só tornar os homens absoluta e incondicionalmente livres. São palavras excepcionais. Krishnamurti foi singular em todos os aspectos. O homem que foi condicionado desde a mera infância, catequizado sistematicamente, viveu sob uma disciplina severa, dentro de um sistema religioso, e ter tais insights e romper com todos esses grilhões que o aprisionava é uma experiência por demais libertadora. Krishnamurti, ele diz que ninguém pode ensiná-lo a meditar. Não importa quão longa seja a barba do cidadão, as roupas exóticas que ele use. Descubra por si próprio, mantenha-se fiel à sua descoberta e não dependa de ninguém. Krishnamurti foi muito intenso em seus discursos. Sua vontade era fazer com que os homens caminhassem com as próprias pernas. Ele recusou ser transformado em um líder espiritual, em ser transformado em um Messias, em um Salvador, em um Guru. Ele queria que cada indivíduo tivesse autonomia e se libertasse de todas essas muletas. Ninguém poderá lhe dar a receita ou pavimentar o caminho que te levará à verdade. Não há mediadores neste processo. Ainda que tal indivíduo tenha a barba comprida, tenha as barbas compridas, ainda que ele use roupas exóticas, ainda que ele tenha uma mente brilhante, ninguém poderá ensiná-lo. É uma experiência, é uma via que não está fora, ela está dentro. Não há necessidade de tutores, de mentores, de professores. Basta que você se torne seu próprio mestre, seu próprio guru, seu próprio aluno. Ele diz: a crise não está lá fora, a crise é interna e não queremos encarar isso.
toda esta degradação na sociedade, a crise no sistema político, social e religioso, esta crise oriunda da desigualdade, das discriminações, dos preconceitos, dos conflitos étnicos, essa crise oriunda da separatividade, das fronteiras, das divisões, essa crise cujo fruto é a miséria, a segregação e outras coisas mais, não é uma crise exterior, é uma crise interior. O mundo é reflexo do que somos. Ele dizia, não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente, a uma sociedade escrava do seu eu inferior. Não é sinal de saúde estar bem adaptado a esta sociedade egóica, materialista, competitiva, a uma sociedade completamente imersa na ignorância. Não é sinal de saúde ser um normótico, ser um ajustado, alguém acometido pela patologia da normalidade, por esta normalidade doentia. Isto não é sinal de saúde. Como nós somos, o mundo é. Krishnamurti dizia que sistemas, seja político, seja de esquerda, de direita ou religioso, não mudam misteriosamente. Nenhum sistema muda, quem muda é o indivíduo. E quando o indivíduo é transformado, o mundo à sua volta se altera. Todo o seu esforço foi para que o homem compreendesse que esta mudança que ele deseja no mundo deve partir de si mesmo. Krishnamurti legou-nos muitas coisas extraordinárias, seus livros, suas palestras são excepcionais. Ele diz, se alguém quer ver uma coisa com muita clareza, a mente deve ser muito silenciosa, livre de todos os preconceitos, monólogos interiores, diálogos consigo mesmos, imagens e quadros imaginados, tudo deve ser posto de lado para olhar. O homem só verá com clareza quando ele estiver vazio de todos esses elementos, de todos os preconceitos, de todos os juízos, de todos os valores, de toda a moralidade, de tudo que intoxica a sua psique, de todo o juízo interior. Somente quando o homem se livra e se torna vazio ou transparente, como um espelho, é que ele poderá refletir a verdade. A forma mais elevada da inteligência humana é a capacidade de observar sem julgar. Essa é a forma mais elevada. Este é o princípio da sabedoria. A capacidade de observar sem julgar, sem mediar. Sua observação não pode ser mediada por todo o lixo oriundo da sua mente, por tudo aquilo que está atrelado ao passado, atrelado ao velho, que lhe priva de experienciar o novo. Quando o homem tem a capacidade de observar sem julgar, retorno a dizer, o observador torna-se o observado. Neste fenômeno não há mais sujeito e objeto, não há mais o elemento que observa e o elemento observado.
Não há mais o eu e o outro. Todas essas barreiras ilusórias, oriundas da dualidade, são demolidas e uma experiência real é discernida, é experienciada. É interessante que, fora essa nitidez no olhar que Krishnamurti minuciosamente explica em seus tratados, em seus discursos, em suas palestras, ele diz: o amor não é quantitativo, mas qualitativo. Não dizeis amo o mundo inteiro, mas quando souberdes amar um, sabereis amar a todos. Compreenda, o amor não é quantitativo, não é o quanto se ama, mas o como se ama. Quando você aprende a amar um, ainda que um ser ínfimo, quando você aprende a amar um pequeno pássaro, sabereis amar todos os outros animais. Quando aprendeis a amar um indivíduo, sabereis amar a todos os outros. Krishnamurti foi extraordinário em todos os aspectos. O século XX teve grandes mentes como Albert Einstein, Mahatma Gandhi, homens como Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger, Huberto Golden, homens incríveis como Aldous Huxley, dentre outros escritores extraordinários. No século XX, muitas mentes surgiram, como Sigmund Freud, mas, em minha opinião, Krishnamurti foi um dos seres humanos mais incríveis que já passaram entre nós. Foi uma grande alma que, infelizmente, poucas pessoas conhecem o que tal indivíduo produziu de libertador para a espécie humana. Espero que todos vocês que me ouvem tenham a curiosidade de ler algum livro, ler algum texto, pois são palavras significativas e que carregam em si a semente da liberdade. Krishnamurti dedicou toda a sua vida ensinando os homens a se livrarem de si mesmos, a se livrarem de todas as correntes que os aprisionam, a se livrarem de todas as crenças, de todos os temores, de toda a autoridade externa. Krishnamurti foi um sábio sem precedentes. Espero que esta breve reflexão possa te dar vislumbres deste extraordinário ser que morreu aos 90 anos de idade, ensinando, ensinando e ensinando. Que o Eterno levante outros Krishnamurtis ao redor do mundo, pessoas com autonomia e autenticidade, e que abrem mão de todas as crenças em prol da verdade. Até o nosso próximo encontro, e que o Eterno nos abençoe.